Vamos lá, vamos começar a nossa aula bíblica de hoje. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão beleza? Fazendo nada aí dentro de casa de novo? Eu sei que vocês não estão fazendo nada. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula bíblica. E hoje temos a participação especial do... E a Manu também. Hoje a Manu vai contar a história pra gente também. A gente vai começar a aula de hoje aprendendo um versículo. Esse versículo a gente já aprendeu na escola dominical através de um corinho. Daqui a pouquinho a gente vai cantar esse corinho. O versículo de hoje é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Manu, o que você acha que significa esse versículo? Eu acho que significa uma prova de amor que Deus colocou na Bíblia, porque Ele ama muita gente. O que você acha, Matheus? Eu ia falar isso. Deus Sempre tá com essa cara estranha. Tá bom. O corinho é assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. De novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje a gente vai aprender sobre a história de Jesus. Esse versículo que a gente aprendeu agora, ele fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Filho unigênito. Eu sei. É o que, Matheus? É o filho único. E eu sou o filho único homem. Ah! Você quer explicar? O doutor já explicou. Explica com outras palavras, Manuel. Filho unigênito é o único filho. E eu sou o único Sim, filho único. homem. Deus deu o seu único filho por nós. Por quê? Porque ele nos amava muito e ele sabia que o pecado no nosso coração faria a gente ficar distante dele, iria nos afastar para sempre. Mas quando Deus deu o seu filho único, ele morreu por nós, se sacrificou por nós na cruz e nos deu a vida eterna. A gente vai começar a contar a história de Jesus e a primeira letra do nome de Jesus é qual? É J. E a Manuela vai contar essa parte da história agora. Jesus nasceu de uma forma bastante diferente. Como ele era filho de Deus, as pessoas acharam que ele ia nascer numa mansão, num negócio... Um palácio, né? Mas Jesus nasceu Numa estrebaria, numa manjedoura, cercada de bichinhos. numa manjedoura, cercada de bichinhos, numa simplicidade, né? Agora a gente vai falar sobre a letra E do nome de Jesus. Esse faz menção à história que Jesus acalma a tempestade. Jesus e seus discípulos iam atravessar um grande mar. E no meio do caminho uma tempestade veio e fez maior bagunça. E os discípulos estavam desesperados, morrendo de medo. E Jesus estava dormindo no meio da tempestade. E mesmo assim, Jesus dentro do barco dormindo, os discípulos estavam com medo, achando que iam morrer. E o que aconteceu? Os discípulos foram lá, acordaram Jesus, Jesus se levantou e mandou a tempestade se acalmar. E o que aconteceu? A tempestade cessou, o mar se acalmou, veio sol
e tudo mais. Esse é de esperança, porque quando tudo parece perdido e achamos que não vamos conseguir, o Senhor vem e nos ajuda e nos socorre e acalma a nossa tempestade. Agora a gente vai falar sobre esse S aqui, S de solução. Por que solução? Olha só, Jesus estava pregando, né? E onde ele passava, tinha muita gente ia ao encontro de Jesus falar sobre os seus problemas, sobre suas doenças. E o que será que Jesus fazia? Jesus resolvia todo tipo de doença e dificuldade. Jesus teve uma vez que tinha muitas pessoas perto dele e eles estavam ouvindo sobre o reino dos céus, né? A partir das histórias que Jesus contava. E os discípulos ficaram preocupados, né? Que tinham muita gente e tinham crianças. Eles iriam com certeza ficar com fome de tanto tempo que eles estavam lá esperando. E o que aconteceu? Um menininho chegou com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplicou esses 5 pães e 2 peixinhos para alimentar aquela imensa multidão, e ainda sobrou cestos cheios de pães e peixes. Agora a gente vai contar essa parte da história que você já deve imaginar o que é, né? Estamos vendo uma cruz aqui e aqui o sepulcro vazio. Jesus disse uma vez que ele era o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém poderia chegar ao Pai a não ser por ele, a não ser por Jesus. Lembra do versículo que a gente aprendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que Jesus fez isso? Ele se sacrificou por nós e nos deu a vida eterna. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Esse último S significa Jesus é o nosso Salvador. Jesus disse que ele iria para o céu e voltaria, porque lá no céu ele prepararia moradas celestiais para nós. E ele voltaria para nos buscar. Lá no céu as ruas são de ouro, muro de jaspe, tudo de pedras preciosas. Pedras preciosas. E lá não haverá dor, não haverá tristeza, não terá sofrimento, não vai ter fome, nem choro. E lá tem um livro da vida, onde o nosso nome está escrito. Nós encontraremos Jesus lá no céu. Lá no céu. Como que a gente consegue chegar para o céu, né? Como que a gente vai chegar no céu? Vocês lembram dos corações e das cores do plano da salvação? Aqui, Mateus, chega um pouquinho mais perto. O amarelo significa o céu, né? A salvação. Significa o céu e tudo que há de bom lá. Mas, por causa do pecado no nosso coração, a gente se afasta. Mas isso já foi resolvido por conta do quê? Do sacrifício de Jesus na cruz e o seu sangue que nos purificou. Ó, o sangue de Jesus purifica o nosso coração, deixa o nosso coração de pretinho para branquinho. E o verde significa o quê? Crescendo. Crescer com Jesus. Com Jesus, isso, muito bem. Como que a gente pode crescer com Jesus? Lendo a Bíblia. Orando. Louvando o nome do Senhor. Lembra daquele corinho assim, Mateus? Ó. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê. A Bíblia não lê.
a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer. Não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Agora, pra gente terminar, a gente vai fazer uma oração, beleza? Você fecha seus olhinhos aí e a gente vai fechar os nossos olhinhos aqui. Então, vamos começar. 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos nessa estampa. Junto agora as minhas mãozinhas para fazer uma oração. Olhinhos fechados, cabecinha baixa, pensando em Deus, e no final eu digo amém. Papai do céu, eu te agradeço por mais um dia. Que o Senhor possa fazer morada em nosso coração. Que essa mensagem possa também fazer morada no nosso coração, que haja frutos. Senhor, nos ensina a crescer contigo, nos ajuda a crescer contigo, pois queremos encontrá-lo no céu. No nome de Jesus, abençoa as nossas famílias, nosso papai e nossa mamãe, nossos irmãos, nossos amiguinhos, e que possamos logo estar juntos na escola bíblica dominical, não é verdade? Na nossa igreja, participando e louvando ao nome do Senhor. No nome de Jesus, amém. Então agora a gente vai se despedir e logo mais nós iremos nos encontrar aqui novamente. A gente vai se despedir porque uma hora tem que acabar, né?